Ela escapou de um serial killer aos 8 anos. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Essa menina que está aparecendo para vocês agora nessa conveniência estava junto com esse homem agindo normalmente. O que você provavelmente não sabe é que poucos momentos antes ele estava pedindo para ela escolher como seria morta, isso depois de matar a família dela inteira. Shasta Groene tinha apenas 8 anos quando o serial killer Joseph Duncan a sequestrou e matou toda a sua família. Ainda assim, Shasta conseguiu manipular o serial killer para escapar. Joseph Duncan foi um estuprador em série, pedófilo e efebofílico, condenado americano, sequestrador, incendiário e mais tarde um assassino em série, aniquilador de família e perseguidor. Ele ficou famoso por assassinar vários membros da família Groene em 2005 e pelos sequestros dos 2 filhos mais novos, um dos quais ele mais tarde matou. Joseph Edward Duncan III nasceu em 1963 na Carolina do Norte. Era o quarto de 5 filhos de Joseph Edward Duncan Jr. O seu pai, Joseph Duncan, fazia parte do exército dos Estados Unidos, o que fazia com que a família se mudasse de cidade em cidade todos os anos, chegando inclusive a ir para o exterior por um tempo. Eles se mudavam a cada 1 ou 2 anos aproximadamente, mas isso parou depois que seu pai se aposentou, se estabelecendo em Washington. Enquanto Lillian Duncan, sua mãe, era descrita como sendo uma mulher dominadora. Em 1968, quando tinha apenas 15 anos, Joseph cometeu seu primeiro crime sexual conhecido, no qual ele abusou sexualmente de um menino de 9 anos sob a mira de uma arma. Ele foi preso, mas não demorou muito para ser solto. Tanto que no ano seguinte, Joseph acabou sendo preso novamente, mas dessa vez foi por dirigir um carro roubado. Ele foi condenado, mas era menor de idade ainda nessa época, então acabou sendo levado para um rancho onde ele foi encaminhado para um terapeuta. Foi nessa mesma época que seus pais se divorciaram, fazendo com que seu pai se casasse novamente e suas 3 irmãs mais velhas se mudassem de uma vez. Depois de alguns meses, Joseph acabou sendo solto novamente e roubou várias armas de um vizinho em 1980 e mais tarde sequestrando, abusando e sodomizando um garoto de 14 anos sob a mira de uma arma. Ele foi pego e sentenciado a 20 anos de prisão, porém em 1994, 14 anos após sua sentença, ele foi libertado sob a condição de que não se envolveria em nenhuma interação com menores de idade, mas era extremamente óbvio que isso iria acontecer novamente. Inicialmente, ele foi levado para uma casa de recuperação e começou a viver em outros locais na área de Washington. Eventualmente, ele acabou violando sua liberdade condicional 2 anos depois, sendo preso por uso de maconha e porte de arma de fogo. Joseph foi enviado para a prisão por um mês inteiro, mas foi libertado novamente com novas restrições. Durante sua liberdade condicional, acredita-se que ele assassinou Anthony Michael Martinez, de 10 anos, na Califórnia, em 1997, e fez muitas outras vítimas. Em março desse mesmo ano, Joseph violou sua liberdade condicional novamente ao roubar o carro de sua namorada e viajar para o exterior, mas foi preso mais tarde, no dia 27 de agosto, na casa da sua meia-irmã e voltou para a prisão. No entanto, ele foi novamente, isso mesmo, mais uma vez libertado da prisão. Em 14 de julho de 2000, por bom comportamento, se mudou para Dakota do Norte. No dia 3 de julho de 2004, Joseph molestou um garoto em um playground em Minnesota e tentou fazer o mesmo com um amigo do garoto, pelo que seria preso e acusado em março de 2005. Um empresário que era conhecido dele o ajudou a pagar sua fiança de $15.000 e Joseph foi libertado da custódia no dia 5 de abril. Mas algum tempo depois disso, Joseph fez planos de viagem. De acordo com as investigações policiais, ele primeiro parou numa loja para comprar óculos de visão noturna e uma filmadora. Depois disso, ele alugou um carro, um Jeep Cherokee vermelho de 2005, no dia 15 de abril, que ele usou para viajar. Em 27 de abril, ele roubou um conjunto de placas de outro veículo e uma semana depois, no dia 4 de maio, o Jeep foi relatado como um veículo roubado. No dia 1º de junho, um mandato federal foi emitido para a prisão de Joseph por não comparecer ao seu julgamento. Naquele ponto, ele seguiu viajando, depois parou em um bairro e foi nele que ele avistou a família Groene, composta por Brenda Groene, de 40 anos, seu namorado de 37 anos, Mark Mackenzie, e os 3 filhos de Brenda, Slade, de 13 anos, Dylan, de 9 anos, e Shasta, de 8 anos. Joseph se interessou por Dylan e Shasta, então ficou voltando diversas vezes ao bairro para poder observar secretamente as 2 crianças de um ponto de vista seguro. Ele ficava observando à noite também, inclusive, utilizando seus óculos de visão noturna. Ele ficou perseguindo a família Groene por dias enquanto se preparava para um ataque. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. No dia 15 de maio, a família dirigiu até a cidade antes de retornar para um churrasco com outras pessoas, que durou até a noite. De acordo com um relatório, Slade Groene havia sido contratado por um vizinho para cortar a grama perto de sua garagem mais cedo naquele dia. O vizinho não tinha dinheiro suficiente para pagar Slade, mas prometeu que passaria em sua casa no outro dia para pagar o dinheiro. Quando o vizinho chegou à casa dos Groene em 16 de maio para pagar a Slade, ele descobriu que aparentemente não havia ninguém em casa, mas um cachorro estava latindo incessantemente de dentro. Os carros da família ainda estavam estacionados na garagem, mas com as portas abertas.
Suspeitando de alguma coisa, o vizinho ligou para a emergência. Quando os policiais chegaram, encontraram os corpos de Brenda e Slade na cozinha e o corpo de Mark na sala de estar. Todos os três foram espancados até a morte. Não havia sinal de Dylan ou Sasha Groene. Imediatamente, os policiais isolaram a casa e fecharam a estrada nas proximidades da casa, designando toda a área como cena de crime. No dia seguinte, os legistas identificaram oficialmente os três corpos na casa e eles foram sistematicamente removidos da cena para serem levados ao necrotério do condado. Enquanto isso, a busca por Dylan e Sasha foi iniciada, com voluntários vasculhando as áreas arborizadas ao redor da casa Groene. Um alerta também foi emitido em todo o país. Em 18 de maio, uma pessoa de interesse surgiu no caso, Robert Roy, de 33 anos, um trabalhador da indústria de concreto e construção com uma ficha criminal longa, que se acredita ter visitado a família no dia dos assassinatos poucas horas antes. Um parente dele disse aos investigadores que Robert devia a Brenda e a Mark $2.000. Ao saber que a polícia estava procurando por ele se entregou e negou ter qualquer envolvimento com os assassinatos. Robert até chegou a fazer um teste do polígrafo e passou, ficando de fora de qualquer suspeita. Durante a busca e a investigação, o FBI e outras agências locais se juntaram, com o FBI oferecendo uma recompensa de $100.000 por informações que levassem à recuperação segura de Dylan e Shasta. O caso rapidamente se tornou a maior investigação criminal da história do condado onde a família morava. No dia 19 de maio, os investigadores receberam uma dica do dono de uma loja de artigos esportivos sobre um homem pedindo instruções de direção dirigindo uma van branca com placas de Washington e acompanhada por duas crianças que se encaixavam nas descrições físicas de Dylan e Shasta. Todas as estradas na região foram revistadas, mas nenhum sinal da van foi encontrado. Enquanto isso, os investigadores discutiram sobre os possíveis motivos dos assassinatos, sendo por causa de um negócio de drogas que deu errado, já que maconha e metanfetamina foram encontradas nas correntes sanguíneas de Brenda e Mark em seus laudos. Ou algo relacionado a gangues, levando a polícia a trazer uma gangue para interrogatório. Porém, nenhum desses motivos se encaixava e nenhuma nova informação surgia. Então, por volta das 1h30 da tarde do dia 2 de julho, 48 dias após o início do caso, Joseph e Sasha foram vistos em um restaurante por dois jovens fumando cigarros do lado de fora. Um deles reconheceu Sasha por causa do outdoor pelo qual passou mais cedo naquela noite e alertou seu namorado e vários funcionários, alguns dos quais já haviam reconhecido Shasta. O gerente ligou para a polícia às 1h51 da tarde e a polícia finalmente chegou ao restaurante. Joseph colocou Sasha no banheiro por motivos não especificados e voltou alguns minutos depois, quando foi preso. Sasha foi resgatada e levada para um hospital local por alguns dias, onde foi considerada em boa saúde física, porém não havia vestígios de Dylan em nenhum lugar do restaurante ou do Jeep vermelho que Joseph dirigia no momento da prisão. Foram recuperados do Jeep luvas escuras, óculos de visão noturna, uma filmadora, uma espingarda calibre 12 e um cartucho vermelho de espingarda. Usando detalhes fornecidos por Sasha, as autoridades localizaram um acampamento onde Joseph mantinha Dylan em cativeiro. 2 dias após o resgate de Sasha, as autoridades anunciaram que os restos mortais de Dylan foram encontrados em uma estrada remota. Um laudo confirmou que ele havia sido morto a tiros e queimado depois. A polícia também descobriu que Joseph tinha tirado mais vidas. Como resultado disso, o FBI e investigadores de pelo menos 5 outros estados começaram a determinar a linha do tempo das viagens de Joseph e relacioná-las com abusos e assassinatos de crianças não resolvidos. Joseph apareceu pela primeira vez no tribunal no dia 13 de julho, onde foi acusado de 3 acusações de assassinato em primeiro grau e 3 acusações de sequestro em primeiro grau, todas em conjunto com as mortes de Brenda, Slade e Mark. A data do julgamento dele estava marcada para começar no dia 17 de janeiro de 2006, mas foi adiada para o dia 4 de abril, quando o juiz concedeu mais tempo aos advogados de Joseph para que pudessem preparar melhor sua defesa. Depois, o julgamento foi adiado novamente para o dia 26 de outubro, porém Joseph acabou aceitando o acordo e se declarou culpado de todas as acusações contra ele. Pelos termos do seu acordo com os promotores, ele foi obrigado a cooperar com os investigadores no que dizia respeito aos assassinatos e aos sequestros do caso. Além disso, também foi acordado que suas alegações de culpa não poderiam ser retiradas e, se ele não fosse condenado em casos semelhantes pendentes, não fariam o requerimento para a pena de morte. Joseph foi condenado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e seguiu aguardando os resultados dos casos federais contra ele. No dia 28 de janeiro de 2007, ele foi indiciado por 10 acusações de sequestro resultando em morte, abuso sexual agravado de um menor e exploração sexual de uma criança resultando em morte, bem como outros crimes relacionados à posse ilegal de uma arma de fogo e roubo de automóvel. No dia 27 de agosto, o júri recomendou a pena de morte após algumas horas de deliberação. O juiz sentenciou Joseph a 3 sentenças de morte. No dia 3 de novembro, ele foi sentenciado a mais 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Nessa mesma época, as autoridades anunciaram que Joseph foi acusado do assassinato de Anthony Martinez. Uma impressão digital parcial de Joseph foi descoberta em uma fita adesiva encontrada ao lado do corpo de Anthony. No dia 15 de março de 2011, Joseph se declarou culpado pelo assassinato de Martinez e foi condenado a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua no dia 5 de abril de 2011. Como parte de um acordo judicial, a sentença veio sem possibilidade de liberdade condicional ou direito de apelar. Inclusive, a mãe de Anthony criticou o fato de Joseph ter cumprido apenas 14 anos de sua sentença de 20 anos em 1980, o que eventualmente levou ele ao assassinato dos Groene.
De acordo com Sacha Gruen, Joseph manteve a família Gruen sob a mira de uma arma e usou braçadeiras de nylon para conter Brenda, Mark e Slade, todos os quais ele assassinou espancando-os até a morte com um martelo. Ele também sequestrou, abusou e molestou Sacha e Dilla, que Joseph matou atirando nele e depois queimando seu corpo. Também, de acordo com a confissão dada por Joseph, ele molestou Anthony Martinez e matou ele espancando-o com uma pedra. Joseph estava encarcerado. Ele morreu no dia 28 de março de 2021 de um câncer no cérebro aos 58 anos. As vítimas conhecidas foram citadas no vídeo, mas também há diversas possíveis vítimas de Joseph, tanto que uma vez ele mesmo contou a um terapeuta que havia amarrado e abusado sexualmente de 6 meninos, além de outros 13. Inclusive, enquanto mantinha Sacha em cativeiro, Joseph ficava se gabando para a menina de 8 anos como ele havia usado uma espingarda e um martelo para matar a sua família depois de vigiar a casa por dias. Depois que tudo isso aconteceu, Sacha foi morar com seu pai biológico. Em seu relato, ela afirma que um dia, Joseph chegou a perguntar como ela queria morrer e ofereceu 2 opções, estrangulada ou baleada. Ela respondeu que achava que preferia o estrangulamento porque sabia que se ele a estrangulasse, ela teria mais tempo de fazer com que ele desistisse, enquanto se ele atirasse, quando ele puxasse o gatilho, estaria tudo acabado. Joseph fez ela deitar no chão e colocou uma corda no pescoço da garota. Ele começou a apertar a corda e ela pediu para ele parar, chamando ele pelo apelido de infância, que era Jet. Sacha disse que nesse momento, ele afrouxou a corda e começou a chorar. Nisso, Sacha acabou ganhando a confiança de Joseph, manipulando ele de forma que ele pensasse que ela não queria sair do seu lado e dizia para Joseph que queria mostrar todos os lugares que ela gostava. Foi assim que eles acabaram no restaurante onde ela foi reconhecida. Por esse motivo, Sacha ficou conhecida como uma garota de 8 anos que conseguiu escapar de um serial killer. Ela não sabia que esse era o apelido dele quando era criança, ela apenas chamou ele por um apelido que, por coincidência, era o apelido de infância de Joseph. Depois de morar com seu pai, ela disse que fazia terapia, mas que tinha um distúrbio alimentar e constantemente se automutilava enquanto tentava aceitar o que tinha acontecido com ela. Sacha hoje tem 4 filhos e ela está à espera do 5º. Ela ainda tem memórias vívidas da noite em que Joseph entrou na casa da sua família e ela comenta que, apesar de ter sobrevivido a semanas de terror, sua recuperação contínua do trauma tem sido difícil. Esse ano, a casa em que ela morava com seus filhos acabou pegando fogo e fizeram até uma vaquinha para ajudar ela, que conseguiu arrecadar mais do que o valor esperado. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias, mas também tem uma entrevista com a própria Sacha. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.